Música, tecnologia e transformação na escuta. E nós temos aqui o professor Antônio Carlos Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Rogério Vasconcelos, da UFMG, e a gente tem um outro convidado, que é o Sérgio Canedo. Eu vou falar poucas palavras, porque eu vou mediar essa conversa, essa discussão. Vai ser mais um bate-papo, né? Onde a gente vai discutir algumas coisas, bater um papo, algo mais informal do que aquelas mesas redondas típicas. E eu quero só introduzir um pouquinho esse assunto e passar a palavra para os nossos amigos. Quando a gente fala de tecnologia, e a gente ouviu um concerto muito bonito do Felipe Amorim agora, a gente tende, nesse momento, a pensar em tecnologia apenas no computador, né? Apenas nas caixas de som, na eletrônica. A gente esquece que a própria flauta é um objeto que foi uma tecnologia e o avanço de uma tecnologia que a gente chegou nessa flauta de hoje, né? Que é uma flauta muito diferente da flauta que é talvez o primeiro instrumento descoberto pelo homem. Né? Na pré-história, né? 9 mil anos a flauta. Que é de osso com os buraquinhos? Osso de passarinho. Pois é, a flauta, o Felipe está me atualizando, é o primeiro instrumento do homem. De osso de passarinho, com os furinhos, ou seja, todo o avanço da tecnologia permitiu a gente chegar nessa flauta de hoje, que se um homem da pré-história visse, ele não saberia que é o mesmo instrumento. Como se um índio tomasse contato com aquele arco e flecha das Olimpíadas, ele não saberia que se trata do mesmo objeto que ele usa para caçar. Então, tecnologia é muito mais do que apenas o computador, é tudo isso que permite essa transformação do objeto que a gente usa primeiro enquanto instrumento, da escrita. A gente tem que pensar que um dos grandes avanços da música foi a escrita musical, como para a literatura a escrita, e é um avanço tecnológico muito grande. E, para ser breve, eu estava me recordando de um texto do Murray Schafer, e vocês, somente a grande maioria dos presentes aqui são alunos de educação musical. Aquele educador canadense, o Murray Schafer, tem um texto dele, não está naquele livro que todo mundo lê não, mas é um texto separado que está, eu não sei aonde. Ele fala, e eu não lembro o nome do texto, mas ele fala de um pintor, que eu também não lembro o nome do pintor. E não lembro a época também. Completo. Isso é para ver se dão uma instigada, né? Vocês têm que procurar, eu acho que é legal, eu fiz de propósito. Eu lembro, mas eu não quero revelar. É para ver se vocês vão atrás. Esse negócio de dar tudo mastigado é muito ruim. Informações temos muitas. Isso. Mas não dá para mastigar tudo. Mas o Murray Schafer fala de uma pintura no Barroco que tem algo muito interessante, um violinista tocando uma partitura dentro de um quarto e a janela está aberta, mas tem uma novidade, tem vidro naquela janela e o vidro está fechado. A gente tem que entender que o vidro não existia sempre. O vidro é uma coisa recente enquanto o uso para janelas. Ou seja, a gente está falando do Barroco, isso é século XVII, vamos pensar que a gente estivesse talvez no início do século XVII, e o cara tinha vidro na janela. Quando essa tecnologia, e não deveria ser todo mundo que devia ter a capacidade, né, financeira, o poder aquisitivo de comprar vidros para suas janelas. As janelas eram só aquela coisa de madeira, que fechava contra ladrão, ou contra vento, mais ou menos, né, ou contra a claridade. Então, quando um violinista tem o vidro e ele fecha o vidro, ele fecha o barulho da rua também. Então, a música, como ela era tocada e como ela era escutada no Barroco, e isso não é só no Barroco, isso vem até muito próximo, tinha um barulho do entorno, essa paisagem sonora, eu acabei de ver o Fábio Viana ali, tinha essa paisagem
esse burburinho que né, os instrumentistas estudavam com todo esse barulho em volta. Estudavam onde dava para estudar. Então, imagine o quanto isso deve ter mudado a escuta de alguém que está estudando, quando ele pode se fechar naquilo que para a gente é muito óbvio hoje em dia, que é se fechar num quarto, com uma janela, com o vidro fechado, e sou apenas eu e a minha música. Isso é muito novo. Isso, a gente já nasce com o mundo pronto, a gente imagina que esse mundo já existia muito antes da gente, é um mundo muito comum. A gente não tem a noção de que muitos dos nossos confortos, vamos colocar dessa maneira talvez, porque daí pensando não apenas no vidro, mas em uma série de outras situações, a facilidade de se comprar instrumentos, o acesso à tecnologia, o acesso à internet, toda essa tecnologia em volta, esse nosso conforto, ele é muito recente. A nossa escuta é uma escuta muito recente. Pensar que o vidro tem o quê? 400 anos que ele começou nas janelas das casas, é muito pouco. Quando Wagner, no século XIX, segunda metade, resolve apagar as luzes da plateia para que pare o burburinho e que as pessoas prestem atenção apenas no palco, nessa luz que está só aqui, essa dimensão mágica do palco, onde a ópera está acontecendo, é um outro tipo de escuta que ele propõe. Ele propõe uma escuta onde a gente tem que fazer silêncio, sentar e prestar atenção aqui. Imaginem que antes do Wagner fazer isso, e Wagner Wagner morre em 1883, né? É ontem, 1883, tem 100 e poucos anos. Antes, as luzes da plateia eram sempre acesas. E as pessoas não iam necessariamente para ouvir a ópera, para assistir o espetáculo. Elas iam para jogar cartas, elas iam para tomar chá, comer bolinho, salgadinho, elas iam para duelar. Então, um pouco antes do Wagner, tinha muito isso. As pessoas, às vezes, tinham uma rixa uma com a outra e daí começavam a brigar. E passavam vendedores ambulantes. Ou seja, era uma bagunça na plateia, enquanto estavam os cantores aqui cantando e a orquestra tocando. Era o mais habitual. As pessoas levavam cornetas, apitos para fazer barulho quando não gostavam. As pessoas entravam e saíam o tempo inteiro. Então, Wagner, quando vai estrear o Tannhäuser em Paris, ele cometeu uma gafe. Não sei se vocês sabem, mas a Ópera de Paris, ela tem o corpo de balé. E é habitual, desde Lully, século XVIII, da gente, na Ópera de Paris, você tem que dar emprego para todo mundo. Então, em toda ópera, a gente precisa dar emprego para o coro e dar emprego para a dança, para as bailarinas do corpo de balé. Então, toda ópera, quando era encenada em Paris, se não fosse uma ópera de franceses, os compositores tinham de mexer no libreto, mexer na música, compor novos números, porque tinha que dar emprego para todo mundo. A ópera não poderia ser diferente do habitual. Então, no segundo ato das óperas, tinha a dança. E é curioso, por que tinha dança no segundo ato, no século XIX? Porque os nobres, que de uma certa maneira financiavam a Casa de Ópera de Paris, eles faziam parte do clube do cavalo. E eles gostavam era de cavalo. Mas eles tinham as suas amantes, que eram as bailarinas. Então, eles iam para o clube do cavalo, jantavam, e era conta. Enquanto estava rolando o primeiro ato, eles estavam jantando no clube do cavalo. E aí dava conta de jantar, correr, parar os cavalos na porta da ópera e entrar na hora do segundo ato, que era a hora do balé. Eles viam as bailarinas, que eram as suas amantes, ou futuras amantes, ou quem eles estavam cortejando. Acabava o balé, eles iam embora no meio do segundo ato e iam embora para casa. O que o Wagner fez? O Tannhäuser, não caberia balé no segundo ato, caberia balé no início da ópera, quando
O protagonista está lá no Monte de Vênus, no meio daquela vida com a Vênus e os seus amantes e as orgias. Então ali era o único ponto que dava para colocar o balé. Ele cometeu imprudência de colocar o balé no primeiro ato. E aí não deu tempo dos caras jantarem. Tinham que ver as bailarinas e não poderiam jantar. E aí levaram apitos e começaram a apitar no meio do balé, no meio da música, até que era para ter sido uma temporada enorme, durou 3, 4 récitas e saiu de cartaz, porque ele foi contra essa coisa que estava funcionando. O que eu quero dizer com isso? A nossa escuta, ela é muito diferente da escuta, e a gente está falando de Wagner, a gente está falando da Ópera de Paris, ou seja, a gente está falando de um dos maiores compositores do século XIX e de uma das melhores casas de espetáculo do século XIX, do mundo. E isso, 100 e poucos anos atrás, era uma escuta totalmente diferente da escuta que nós temos hoje. A gente fecha a porta, isso é uma tecnologia que a gente para de pensar. A gente não pensa muito. A gente fecha as portas bloqueiam o som, a gente põe um porteiro lá que não deixa ninguém entrar, a gente apaga as luzes, a gente põe vidros que impedem o som, a gente não precisa de janelas abertas para o calor, a gente liga ar-condicionado. Como que tudo isso modificou a nossa escuta? A gente escuta música diferente da forma com que escutavam no século XIX e como escutaram, principalmente, antes de Wagner. Então, ou seja, quando a gente pensar em tecnologia, não é apenas computador, tudo isso é tecnologia, tudo isso foi algo que foi evoluindo com o tempo. É um avanço da tecnologia que foi permitindo todas essas coisas. A gente já nasce com essas coisas prontas e esquece que elas vieram de uma transformação longa de séculos. Eu falei que ia falar pouco e acabei falando muito. Então, eu passo a palavra ao Antônio Carlos Cunha. Obrigado. O professor Guilherme, foi muito boa a colocação para que a gente pense e tome consciência que tecnologia não é somente a tecnologia dos últimos anos, que está relacionada diretamente à eletrônica e à computação. Falou da fabricação de instrumentos, que é a revolução industrial, né? Que é tecnologia. Mas o que nós, quando a gente fala em música e tecnologia e escuta, queira ou não, a gente está pensando em computação, em computador. Está pensando nos últimos anos, nas últimas décadas. E, professor Sérgio Caneto. Ou está pensando no século XX, né? Claro que a tecnologia mudou ou oportunizou uma abrangência de nossa consciência da cultura musical do planeta. Que nós temos hoje como ter consciência que a música da Índia, que música da África, diferentes culturas, diferentes comunidades, é completamente diferente da música europeia, que a música dos índios do Xingu está no YouTube, né? Quer dizer, eu posso ir lá, ainda tenho a chance de ver, né? Ainda bem que foi feito aquele documentário, que eu não tenho cópia ainda, não tenho o DVD, mas é uma coisa impressionante. Eu acho que a grande mudança na música, na audição, foi a invenção, a possibilidade de gravação, né? Naquele sistema que era Craptus 78. Que era de rolo, né? Eu não sei como é que é, você que sabe tudo, eu não sei. Mas tinha um negócio que não gravava, não pegava os graves, lembra? Aí tinha que botar a tuba dobrando o contrabaixo, nem que fosse uma sinfonia lá de Mozart, tinha que botar uma tuba porque os graves não documentavam. Mas ali mudou a escuta já, e a vontade de documentar o som, né? Documentar.
E muda também, estabelece um outro mercado, tudo está relacionado a mercado, a interesses e investimentos. Aí mudou tudo. Chegou, depois nós tivemos aquele outro que era o long play, o longa duração, né? Um grande comércio, grande indústrias, Deutsche Grammophon, uma potência. Nós podemos ter na nossa casa todo o repertório. Claro que Deutsche Grammophon estava focado na música europeia, na música de concerto, e surgiu o CD. Aí a gente tinha toda aquela sala cheia de long play. Tem gente que deu tudo, botou fora. Os meus estão lá ainda, falta só um aparelho para tocar. Agora começar a curtir de novo aquele, porque tem um outro som, né? E o DVD, então nós vamos ter som e imagem. Muito bem. Então a escuta agora, eu posso repetir. Uma vez eu ouvi como é o nome do regente, aquele indiano famoso? O Zubin Mehta. Porque como é que o Zubin Mehta virou regente? Como é que ele soube de música europeia? Ele disse que ele tinha acesso a tudo já, porque ele conheceu pelas gravações, ele foi bem aberto, eu aprendi o repertório. Porque estava disponível. Hoje está muito mais. A gente está dando aula, tem um computador. Eu lembro de um exemplo musical lá no PPG em música. Eu vou ali, YouTube já tenho ali. Inclusive as minhas músicas que eu queiro ou não queiro, as pessoas vão botando lá, e assim vai indo. Então veja bem, como isso é uma transformação tão grande que a gente tem acesso a tudo. Aí tem uma coisa que chama-se instinto, intuição para tecnologia, que eu não tenho nenhuma, eu sou zero nisso. Aí a minha neta lá, que tem 5 anos, já liga o negócio e funciona. Eu vou lá e ligo, para de funcionar. Já mudou tudo. Olha como essa tecnologia mudou, porque já se nasce com a intuição, o instinto da tecnologia. É normal, não deu aqui, é aqui, pronto, um lugar acha que vai funcionar. E vovô não sabe nada, puf, funcionou, acabou. Incrível! Então, veja bem, mudou o nosso instinto, a intuição de como funciona o mundo. Se mudou como funciona o mundo, mudou o ouvido. E também a capacidade de associar música e imagem. Agora, por exemplo, aqueles filmes de criança que eu tomei conhecimento agora que eu estou sabendo quanto que é uma obra de arte, o Fantasia da Disney, né? E como a música ali, a associação música e imagem, a qualidade de som e de imagem daquilo, a gente fica bobo. Não tem... Bom, agora é o seguinte, aí surgiu o sujeito que chama-se DJ, né? Ele compõe música em cima de música. E negócio lá, né? É assim ainda? Acho que é. DJ! Bom, e aí... Tá, tudo bem, o cara já tirou... Ele está no outro mercado, já... conjunto ali, se eu fosse começar minha carreira agora, eu não tinha espaço. Eu comecei tocando em baile, né? E tocando em rádio, tecnologia. Eu ia lá me comunicava com o meu público, falando, tocando no Rádio Esmeralda de Vacaria. Bom, o DJ, hoje as festas são com DJ, certo? Raramente tem um grupo tocando. Para uma festa, seja de família, de amigos, por exemplo, casamentos, seja o que for, eu escolhi o DJ, tal, ele é o artista, ele tem um jeito dele de fazer som. Claro que tem os padrões, que sempre tem as mesmas músicas, até o mesmo volume. Agora surge as pessoas estão assinando trilha sonora sem ser compositor. Porque a tecnologia permite, eu vou fazer uma camada de som lá, clica, pluf, já tem meio pronto, né? Depois bota outro lá, de repente eu vejo lá, não vou dizer o nome, trilha sonora, prêmio de primeiro lugar em trilha sonora, fulano, mas fulano não é músico? O cara fez a trilha sonora, tio. Não é músico que fez a trilha sonora. Então mudou tudo, e até agora a composição musical
As pessoas estão compondo música porque, com esse negócio de citação e de pós-modernidade, de tudo, que tudo vai mudando, as pessoas têm o direito de pegar um pedaço da minha música, botar outra em cima, dizer que sei o que, eles vão lá e copiam, botam um pedaço da tua, Bach, que tá, como é que é, domínio público, aí bota mais um ruído lá, não sei o que, tá feito, já tem uma música. Pode ser até que tenha coisas muito boas, mas veja como isso transformou tudo. Então, a gente vive num outro mundo, e a nossa área de composição musical, acabamos de ouvir uma peça aqui, extremamente planejada por um músico que usa o som lá da flauta para gravar, para transformar e para fazer uma orquestração. Então, o que nós ouvimos nessa peça foi uma orquestração, eu só ouvi o final. Orquestração com flauta, solo, tem a presença do performance. O Felipe estava aqui com a flauta em sol e tem uma orquestra de alto-falantes. Eu tive a oportunidade, vou ser também sucinto, já estou sendo muito longo, porque já que mesa redonda é questionamento, estou trazendo isso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Stockhausen na última fase, não é bem a última fase, mas quando Darmstadt fez 50 anos, eu fui convidado para ir para Darmstadt. E tinha Stockhausen por uma semana ou 10 dias. Todos os dias, tipo, 3 ou 4 horas. Ele preferia fazer no final da tarde, porque ele ficava compondo de manhã. Então, aí chegamos lá, tinha som que vinha da lua, do céu, tudo vinha som. Alto-falante do teto, sabe? Aquela coisa que ele estava fazendo nas últimas, todo esse final daí do trabalho dele. Já começa com aquela peça Contact, que aquilo é um absurdo saber que é genial aquela música. São 4 alto-falantes, 2 aqui e 2 lá. Aquilo foi feito, quando foi feito? Em 60? 61 Contact. 51. 51, veja que ali estava muito no início do que nós estamos hoje. Mas a musicalidade, o talento, a imaginação sonora, o senso de forma daquilo. Eu assisti ao vivo em San Diego, porque o percussionista também toca um pouco, o pianista toca percussão, e tem percussionista, e a música tem que ser sentida. O tempo, veja aí, exige um tempo interior tão grande, porque o contato é o seguinte, está lá o som, aí tu vai ter que fazer o contato, fazer junto com o ataque da percussão. E não tem um clique, não pode ter clique. Não é hoje. Hoje nós botamos um clique aqui, é 5. Ou 3, quando chegar no quarto eu vou tocar. Não, aquilo precisa de um ano de ensaio. Imagina o culpa. Então, é incrível, né? Então, uma música que cativou tanto o intérprete, porque ela tem que motivar o intérprete, que motiva o ouvinte para essa dedicação. Então, eu fiz um complemento e eu entendo a questão da tecnologia que está em todos os períodos. O professor Guilherme falou da escrita, e agora eu trouxe uma outra coisa, é a tecnologia que já não precisa mais da escrita. A música pode ser feita sem uma escrita propriamente dita, que já vem com a música eletrônica e música concreta. E agora, com o negócio do DJ e da utilização de referências e de compor músicas com músicas. Eu fiz uma música. Tinha um aluno meu lá, agora de graduação, que só compunha música com um pedaço de música de outros. Digo, mas quando é que tu vai fazer uma frase tua agora? Agora ele desistiu de estudar comigo, que eu peguei no pé dele, porque o cara não inventava uma frase. Ele só vinha com música. O que é isso aqui? Ah, isso é de fulano, lá de fulano. E é assim. Bom, eu vou falar duas coisas. A primeira é a seguinte: tem muitas escutas, muitas formas de ouvir, muitas formas de compreender música. O Guilherme já antecipou as modificações que a história traz para a escuta. E mesmo nos dias de hoje, as pessoas de diferentes contextos, elas ouvem de modo diferente. E nós mesmos, em momentos diferentes, a gente ouve de modo diferente. Tem vezes que você ouve de maneira concentrada, de um pouco mais analítica, tem às vezes que se deixa levar mais emocionalmente pela música. Às vezes a música é só um fundo para te acalmar enquanto você faz uma outra coisa. Então, são muitas escutas. Tá? Mas eu vou falar de um tipo de escuta que eu vou dizer que a gente que
passa por um curso de música, acaba tendo uma espécie de idealização que nunca se completa inteiramente, mas ela fica ali como algo que a gente busca, volta e meia, né? Então, vou falar um pouquinho dessa escuta. E, para eu conseguir falar dela, eu vou colocar como se fosse uma moeda que tem dois lados. Na verdade, a moeda é uma coisa inteira, e os dois lados são só uma maneira de eu separar características que, na verdade, são fundidas e são misturadas. Então, um lado da moeda, eu diria que se volta para fora. Eu vou explicar melhor o que é isso. E o outro lado se volta para dentro, né, durante a experiência da escuta. Bom, esse lado que se volta para fora, ele começa onde? Ele começa na sensação do som, quando o som te toca, quando o som chega até você, quando ele, né, te atinge. Ou o som, ou a imaginação do som. Porque a gente que lida com composição, às vezes a gente é tocado por uma lembrança, por uma imaginação. Não precisa ser o som físico, né? Pode ser a imaginação do som. Mas tudo bem, ele começa nesse momento. Mas se você simplesmente ouve o som e depois se esquece, ainda não é uma escuta musical. Você precisa de o quê? Você precisa de sustentar essa sensação no tempo. Então, você precisa de continuar ouvindo e comparar um momento com o momento que vem depois e perceber, o som aumentou, o som diminuiu, o som ficou mais intenso, ele ficou mais suave. E aí, nós precisamos da memória. Tá? E tem vários tipos de memória. Tem a memória que a gente chama de memória, os psicólogos diferenciam, uma memória de curto alcance, que é, por exemplo, você ouve um gesto musical, ou um fragmento de música, e você capta ele inteiro. Essa é uma memória de curto alcance. E tem uma outra memória, que é uma memória diferente, que você, por exemplo, está escutando um determinado tema na música, esse tema já tocou antes, mas ele era mais delicado, agora ele está mais encorpado, vamos dizer. Então, é uma memória diferente. Nós precisamos da memória para construir essa coisa interior que é a escuta, onde acontece a escuta. Então, isso é uma coisa interessante. Nós precisamos, então, sustentar a sensação do som e precisamos da memória para construir. Acontece que isso, para mim, é um tipo de pensamento. Às vezes, a gente costuma associar a palavra pensamento só com o discurso verbal, né? A gente falava há pouco, né, como que o pensamento musical não é compreendido pela academia, a não ser pelos artistas, né? Ele não é compreendido. Se o pensamento não é traduzido em palavras e em artigos, é como se ele não fosse um pensamento. Mas não, existe um pensamento, um saber musical que se realiza na composição, que se realiza durante a performance, e, inclusive, durante uma escuta. É um pensamento. Só que é um pensamento que não se traduz completamente em palavras, né? Ele tem essa operação de captar o som, de compreender o som, de sustentar, né? Mas, como eu falei, esse pensamento ele tem dois lados nessa moeda nossa. Esse lado é o lado mais objetivo, é o lado que vai para fora. Na verdade, é o lado que tenta captar a vibração do som e deixar uma marca dessa vibração em nossa sensibilidade. E o outro lado, que é o lado de dentro, que é tão importante quanto esse lado de fora, tem a ver com o seguinte: se fosse apenas ouvir e compreender, seria muito pouco. Esse som tem que nos transformar. Ele tem que fazer, dentro de nós, surgir um mundo, uma coisa, um espaço interior que não é também traduzível, né, mas que cada um vai encontrando seus códigos e suas imagens pessoais. Ele tem que nos mover. Esse é o ponto. Então, eu diria o seguinte, fazendo uma comparação: se você tem uma paisagem e ela está escura, você não compreende ela muito bem. Mas se tem uma luz que começa a iluminar, digamos que seja o sol que surge, começa a iluminar, e você, ali tem uma montanha, ali tem uma árvore, ali tem uma planície, etc. É mais ou menos assim que acontece com a nossa escuta. A sustentação do som na nossa imaginação e na nossa concentração faz como se fosse uma luz. A gente sente que há uma luz que ilumina uma paisagem que a gente não conhece e que vai surgindo para cada um de nós, de modos diferentes. Então, essa é uma escuta ideal que eu estou falando, que acontece parcialmente, ela nunca é completa, ela é geralmente interrompida, mas ela tem dois lados. Um lado que lida com a objetividade do som, ou seja, com aquilo que está sendo efetivamente tocado, né, com a vibração, e, ao mesmo tempo, com aquilo que acontece dentro de nós, que é invisível. A gente, quando criança, hoje em dia, não sei se as crianças olham tanto para o céu quanto a minha geração. A gente costumava deitar e ficar olhando as nuvens, e aí é muito interessante, é uma brincadeira de, aquela nuvem é um barco, aquela nuvem é um peixe. Ou seja, a escuta precisa disso, precisa que a gente olhe para esses sons, ou melhor, sinta esses sons,
E com essas nuvens, que estão o tempo todo mudando, né, a gente construa na nossa imaginação, na nossa sensibilidade, esses castelos, esses peixes, ou esses mundos imaginários. Se não tiver isso, ela não se realiza completamente. Bom, agora eu quero falar de uma outra coisa, que tem a ver com o tema da tecnologia. E, para falar da tecnologia, eu vou falar de uma outra coisa primeiro. A tecnologia, né, como o Guilherme colocou muito bem, ela está não só no computador, ela está em toda a história das invenções que o homem faz para aumentar sua potência, sua capacidade. Então, aquele teórico da informação, o McLuhan, né, já tinha dito, por exemplo, que os óculos são uma amplificação dos olhos. A roda é uma amplificação do pé, porque com a roda você corre mais, e etc. O computador é uma amplificação do cérebro, né, é uma extensão do cérebro. Então, são metáforas, mas eu acho que muito interessantes por isso, porque a tecnologia, a função prioritária dela é amplificar nosso poder, né, nossa capacidade de agir. Então, aí eu vou fazer uma seguinte comparação. Eu acho que a escuta ela não é separada dos outros sentidos, ela é sempre misturada. Então, eu vou falar um pouquinho de uma tecnologia que passa pela conjugação da audição com a visão. E depois vou falar de uma outra escuta que passa por uma combinação da audição com o tato. São duas grandes conquistas que a humanidade fez. Da visão, primeiro, eu vou dar só um exemplo interessante. Imagina que você está entrando nessa sala que você não conhece, né? Você nunca veio nessa sala e você está entrando. O que você faz? Bom, você logo entra pelo corredor, dá um olhar na sala, ali é o palco, aqui são as cadeiras, por aqui eu posso caminhar, ali eu não posso, senão eu vou trombar em alguém, etc. Então, a visão tem esse poder, ela racionaliza a experiência, ela tem uma perspectiva global, você olha o ambiente, você captura ele inteiro muito rapidamente, tem nuances, mas você se localiza, a perspectiva da visão é racional e global. Agora, imagina a experiência contrária. Você entra nessa sala, mas você está com os olhos vedados, ou a luz está apagada, ou alguma coisa parecida, então você não pode lançar a mão da visão. Então, como é que você se comporta? Você vai caminhando devagarzinho, tromba numa cadeira, não, por aqui eu não vou. Aí, tromba na parede, não, por aqui não dá também. Vai caminhando, aí, de repente, você descobre uma passagem que não tem obstáculo. Aí você constrói aquela imagem mental, aqui tem um corredor, etc., etc. Você também constrói uma visão interior através, eu estou chamando de visão, mas poderia ser, você constrói um conhecimento daquele espaço através do tato, que é de outra ordem. A perspectiva é local. Você dá um passo de cada vez, senão você se machuca. E outra coisa que é importante, que é diferente da visão. Na visão, o corpo desaparece. Você vê a paisagem. Os olhos são uma janela. No tato, o corpo está presente. Você não pode abrir mão do seu corpo. O tempo todo, ele está ali. Então, são coisas muito diferentes. É interessante, porque se a visão é mais racional, o tato é mais intuitivo. Por quê? Como você não sabe, você precisa de adivinhar o tempo todo o que pode acontecer no próximo passo. Então, é interessante que... Agora, falando de duas próteses tecnológicas que amplificam, então, essa forma de conjugação da escuta com a visão e depois da escuta com o tato. Bom, vamos falar da invenção da notação musical no ano 1000, mais ou menos, né, que levaram assim, algumas centenas de anos para a notação se cristalizar, mas o que acontece de tão interessante nessa notação? Ela projeta a experiência do fugidio, que é a experiência da escuta, né? Você escuta um som, você já não se lembra, porque já vem outro. Ela projeta num plano visual, num plano gráfico, e aí ela fixa. A memória aumenta, a potência da memória aumenta. É muito interessante isso. Quando você tem uma partitura, você está lá no meio da música, aí você fala, eu quero saber o que tem mais perto do início, você volta algumas páginas, de repente você está no compasso 3, e no compasso 3 você não ia se lembrar se não fosse daquele jeito. Quem toca uma música sabe muito bem que você consegue pegar a música de alguns pontos, mas você não consegue pegar a música de qualquer ponto. A memória auditiva ela é mais limitada nesse sentido. Bom, a escuta, então, a visão, desculpa, associada à imaginação sonora, ela permite um aumento da memória e um detalhamento. É claro que não se pode representar tudo na notação. Você se representa algumas coisas. Se representa a nota, se representa o ritmo, se representa a dinâmica, são os parâmetros do som. Mas tem um tanto de coisa que acontece na música que não tem como representar. Bom, mas aí a gente vem agora para a segunda tecnologia que eu vou falar, que tem a ver com o que ele disse, que é a da gravação.
A gravação é uma espécie de prótese do tato. Por quê? Olha só, a primeira gravação, como você lembrou bem aí, você tinha um cilindro de cera, uma agulha que vibrava por causa de uma transformação da vibração sonora em elétrica, a agulha vibrava e riscava o cilindro de cera. Ela deixava marcas no cilindro, assim como o som deixa marcas na pele do nosso tímpano. É tato, é uma espécie de tato sintético. Tem uma segunda etapa da gravação, que é a gravação de fita magnética. Como é que funciona a fita? Você tem uma série de fragmentos de ferro, limalhas de ferro, em fila, na fita quando ela está vazia. Quando você fala no microfone, isso gera uma corrente elétrica, passa por uma bobina que gera um campo magnético que desorganiza as limalhas. É um outro tipo de marca. Ela é menos incisiva, mas é mais uma mancha magnética que o som está deixando. Percebe que interessante? É uma espécie de amplificação de um tato artificial. A gente começa agora a ter uma outra forma de gravar o som, de representar, que é a gravação. E essa gravação ela é menos inteligente no primeiro momento do que a notação musical, porque ela é menos analítica, mas ela é mais poderosa, porque ela grava tudo. Ela grava nuances, por exemplo, inflexões de afinação, nuances de dinâmica, que antes não tinham como se representar. Isso era só da performance. E isso muda a escuta. A gente começa a ouvir a mesma intérprete tocar a música, olha só, ele faz uma coisinha aqui que é um charme, ele faz uma pequena atrasada nessa frase, a escuta muda. Muda porque a gente reouve, escuta novamente. E aí a gente penetra nos detalhes. Só para não prolongar muito, tem uma segunda fase da gravação, que é a gravação digital. E aí acontece uma outra conversão interessante. Aquilo que era curva de pressão, que era gráfico, se converte agora em números. Você tem um esqueleto numérico. A gravação digital ela tira fotografias, vamos dizer assim, do som, e aí ela transforma em número. E, com isso, ela conduz de novo para o plano do ótico, porque o número é uma espécie de alfabeto. É um alfabeto subsimbólico, porque você não consegue contar. Imagina que num CD você tem 44.100 informações de som por segundo. Você não consegue contar, mas a máquina consegue. E a máquina permite transformar esse alfabeto em gráficos e curvas que a gente pode operar sobre eles. Por exemplo, o sonograma, né? O gráfico de ondas, onde um compositor pode cortar, pode editar, pode filtrar, etc. Bom, então é só para fechar aqui minha fala. Eu acho que as tecnologias são próteses do corpo, só que elas se abstraem, elas viram outras coisas, e aí a gente sente um aumento de potência diante do mundo. Né? É só isso. Bom, eu prefiro fazer um comentário sobre o que a gente escutou e também agradecer o convite de estar presente numa mesa do seminário. Eu me remonto aqui vocês também parece que ouviram uma outra música do Felipe que agora teve um concerto. Teve um concerto. Quer dizer, eu não cansei de chegar, mas ontem eu fiz uma palestra sobre justamente uma peça do Felipe. Alguns de vocês estavam aqui. Teve ela também, né? Foi aquela o Sopro ou Noturno. E o meu comentário vai ser bastante simples, porque eu acho que a abrangência das abordagens que eu ouvi é suficiente para a gente partir para uma discussão. A gente tem convive, a partir dos dois depoimentos que eu ouvi, com uma banalização desse gesto de ouvir constante, né? A gente se ouve constantemente, durante todo o dia. Não estou dizendo o conteúdo do que a gente ouve, mas hoje a gente tem a possibilidade de ouvir praticamente tudo, o tempo todo. Fora as audições que a gente escuta que não são dadas, assim, talvez não dá para mensurar assim, o quanto que isso é diferente, por exemplo, de uma audição, por exemplo, na época da escrita da música ou até antes dela, enfim, não há como comparar isso. E nem medir assim, como progride, ou se é necessário progredir a nossa audição em direção a uma coisa que seja mais feita para ser ouvida mesmo, né? E os recursos que a gente tem hoje... Eu só queria dizer sobre a questão da música do Felipe em particular, porque ontem mesmo eu falei sobre isso. A questão também da nossa matéria ser, por exemplo, fundamentalmente o tempo, né? A gente trabalha com a exposição de alguma coisa no tempo, uma coisa que não tem um significado direto associado a ele, né? A gente pode criar vários ou nenhum, porque
o objeto criado é que tem um significado em si. Ele não traz ele traz sugestões que vão depender de cada audição e o como que esses que no nível extremo, cada um, como aconteceu no caso da orquestração do Felipe, o controle que a gente tem do tempo também. O fato de que a nossa matéria essencial de compor, ou mesmo de ouvir, né? Nós estamos sempre expostos ao tempo da música e ele ocupa a nossa, inclusive, memória. Se a gente quiser, nesse momento, detonar uma memória, na nossa cabeça vai vir uma música que vai fazer um papel semelhante. Essa memória depende do trato que você tem com a música, mas mesmo uma pessoa qualquer pode se lembrar de uma música inteira, ou pode cantar, ou pode, enfim, reexecutar isso e reexecutar a sensação que tem disso, né? E eu acho realmente uma coisa que me chama a atenção, não estou estendendo mais, não colocando um tempero a mais, é só essa questão de como que o tempo nos está disponível, né? Ele é uma exigência permanente que a gente tem, né, como demanda, e a gente tem um controle sobre ele até quando a gente é randômico, vamos dizer assim. Eu vejo isso muito na música do Felipe, assim, ele consegue controlar as experiências que o tempo vai ter diante dele, né, a partir da eletrônica. Isso já é uma transformação que eu acho boa de citar e que aumenta o nosso interesse, eu acho, até por softwares e controles que a gente possa ter sobre sons gravados ou sons abstratos que podem ser duplamente, triplamente abstraídos e como que isso cria uma espécie de formatação ou de recondução, digamos, da ordem de coerência de uma música, por exemplo, a partir justamente de uma exploração de um som ou da transformação desse som pelo período de tempo que a gente imagina já controlado por nós, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante. E essas experiências acabam também criando, voltando um pouco sobre aquela questão das culturas, né? Algumas experiências até de composição que não são da ordem da nossa lógica, né? A experiência direta de expor o som ao tempo e ir modificando ele, essa experiência me lembra um pouco mais de outras culturas em que a música tem um papel mais, entre aspas, eóleo de envolver o executante numa expectativa diversa daquela de, digamos, sentar e tocar uma sonata escrita e que essa vai ter que remontar a interpretação conveniente ou não do tempo, quer dizer, mas esse é um tempo totalmente projetado, me parece um tempo projetado que, ainda que seja semelhante a uma improvisação, é mais uma experiência de randômica do controle do tempo, né? Que ela pode ter vários vieses a partir do uso da tecnologia, né? Quer dizer, para um compositor isso é muito interessante. Eu estou citando o Felipe porque ontem eu falei sobre isso e repisando ou voltando ao que eu falei, essa ideia de que o tempo é medido e a gente consegue trabalhar com ele dentro das transformações do som que a gente produz e como que ele vai se transformando e adquirindo uma forma que é diferente da forma de uma forma escrita, vamos dizer, pelo menos me ocorre essa forma escrita, que é uma conquista, mas que nós temos uma coisa que, ao mesmo tempo, tem um imediatismo da execução, da exposição, e tem também uma consequência que é mais do que a mera improvisação, eu acho. Falando pelas disponibilidades de softwares, de coisas tecnológicas, da computação, de tudo isso. Só queria colocar mais esses elementos, porque eu acho que tanto o que eu ouvi dos colegas é muito abrangente e traduz muito bem, cada um da sua forma, a questão dessa junção
ou dessas ferramentas, ou que a gente chama hoje mais do que nunca de tecnologia, que são realmente isso que o Rogério falou, né? Quer dizer, a roda é um andar a mais, é um outro olhar, e isso vai modificar sempre e continuamente a existência num mundo onde a gente pode ouvir praticamente de tudo, transformar praticamente tudo, e no sentido de compor e etc. Tal, que eu acredito que seja mais ou menos a ideia dessa mesa, né? Eu acho que cada um dos membros abordou uma característica própria, né? Dá para a gente perceber que tecnologia e escuta são assuntos muito amplos, né? Que a gente consegue ver por vários vieses, que a gente consegue perceber por várias formas. E eu acho que seria legal a gente abrir para perguntas. Ou comentários, isso. Então nós vamos fazer as nossas perguntas. Uma das transformações através que a tecnologia está trazendo é na parte de educação em geral, né? Não só a educação musical, mas toda. Pensando, já que nós estamos aqui na escola de música, hoje nós temos todas as ferramentas, está aí, muda a nossa possibilidade de desenvolvimento auditivo, porque nós temos condições de repetir, né? Se eu estou estudando uma peça, eu quero ouvir de novo o que aconteceu no som, na orquestração, eu posso voltar, posso usar a percepção visual, associar o som com a partitura. No YouTube está escrito lá, peça tal, with score, ainda tem como ver e ainda tem que voltar. E a gente vai aprendendo. Mas na área de educação musical, que tem aqui, que estão os professor Helena, como a tecnologia abre possibilidades, né, para a educação musical, para a integração da música com outras áreas, que nós começamos a conversar um pouco aqui, que é... Você já falou, ópera, com ballet, funções, mas mais diversas para motivar a presença ou a ausência de alguém. Então, eu acho que a professora Helena podia agora, não sei, então, acho que é uma boa. Bom, já que provocou, então... essa questão da escuta, não exatamente... Porque eu acho que a tecnologia ela proporciona isso, né? Os nossos ouvidos não têm pálpebras e a gente escuta tudo o tempo todo. Mas eu tenho uma preocupação com a escuta, como educadora musical, que é assim, até que ponto a gente escuta da mesma forma tudo, né? Então, eu tenho preocupação com isso, porque eu acho que a gente chega, talvez, numa escuta muito analítica. E esse tipo de escuta não me convence, né? Eu acho que ela é importante, eu não estou desconsiderando. Mas a gente escuta forma, a gente escuta frase, a gente escuta, enfim. E não chega no valor. Entendeu? E aí eu acho que, por não chegar no valor, talvez uma hipótese de que a música contemporânea não entre. Ela não entra. Ela chega nas portas. E a gente acaba terminando lá no século XIX e início do século XX. E é uma preocupação que eu tenho, porque com os nossos alunos é muito difícil a gente trazer outro tipo de repertório que não seja aquele habitual. E aí entra, assim, o habitual, e o habitual, talvez, por essa escuta ser tão direcionada a um tipo de música só, que é a música de concerto, né, que é a música que a gente sabe estudar, e a gente estudou, e todo mundo se formou por ela, as outras músicas não entram, de outras culturas, a contemporânea. A própria música da mídia, a gente também se isenta de falar dela. Essa música que a gente tanto condena, que é música. Porque a escuta não dá conta de falar dessas músicas. Esse tipo de escuta apenas. E aí eu queria falar um pouco assim, qual a contribuição dos compositores, porque eu acho que vocês é que têm que contribuir para isso. Vocês e os etnomusicólogos, talvez, para a gente ampliar essa possibilidade de músicas e escutas. Aí eu queria ouvir um pouco mais por onde ir, qual seria, talvez, o caminho, as intersecções, os diálogos, enfim. É isso.
Eu acho que a professora Helena tocou num assunto muito, muito importante e que está associado com aquilo que o professor Rogério falou, que é essa necessidade que a gente estabeleceu e tem de querer falar com uma linguagem aquilo que não tem palavras para dizer. Você entrou no assunto exatamente que a professora Helena está preocupada, porque a academia é uma audição analítica. Ela disse isso, uma audição analítica. E, na verdade, quem tem ouvidos, ele está pronto para ouvir qualquer música. Pronto, porque ele tem ouvido. A sensação sonora vai entrar. Se ele for analisar, provavelmente ele não vai entender qualquer música. A audição analítica é o grande problema. Porque a audição analítica, ou ela compara com coisas que não deve comparar, porque está ouvindo uma cultura e comparando com outra, ou quer entender aquilo que não dá para entender, não se permite ouvir. Eu acho que aí está um problema. Não é só o problema aqui na academia, lá fora também. As pessoas vão ouvir, antes de ouvir já vão. Eu não vou lá ouvir aquela música que não tem melodia, não tem um acompanhamento. Não se permite ter o prazer de receber essa sensação sonora, essa comunicação do som pelo som. Seja ele com estilo e época que for. Compreende? Então um questionamento importantíssimo e que eu acho que precisa ser, sim, considerado dentro das escolas de música, porque nós podemos contribuir para isso. Se nós ouvimos somente analiticamente, quer dizer que daí as pessoas têm o direito de dizer que não sabem nada e que não vão vir ouvir música mesmo, porque eles não entendem disso. Porque naturalmente nós estamos vivendo ainda coisas da hiperespecialização do século XX. Eu acho que nós precisamos nos preocupar sempre com essa visão mais global e mais holística. Então, claro, todos os currículos estão fragmentados, mesmo os currículos dentro da composição. Estuda-se contraponto do Palestrina e não se entende que aquilo é para desenvolver uma sensibilidade auditiva e de polifonia. Depois as pessoas dizem, mas o que tem que ver isso com a composição? Está tudo desconectado mesmo, é um problema. O jeito que é o hiperracional, né, o racionalismo, o positivismo divide tudo. Está tudo fragmentado. A educação musical não dialoga com compositores, porque se um compositor abrir a boca e falar em educação musical, já eu ouço, isso não é educação musical. Então está um problema mesmo. Eu também não estou entendendo mais muita coisa mesmo. Sobre o que é educação musical, inclusive, eu não sei o que é. A verdade é essa. Mas está certo. Então eu acho que todos podem ouvir música e desfrutar da música, desde que se permita a audição não analítica. Nós músicos que somos treinados, a gente queira ou não queira, a gente começa a querer comparar com esse compositor me lembra tal ou não, isso, que coisa original, essa música ele cita aqui, me lembra uma coisa aqui lá barroca, mas tem uma expressão, tem uma originalidade. Isso a gente faz. Não adianta, nós somos profissionais aí. Mas eu acho que essa não é a maneira de desfrutar, de se entregar para a música. Para que a música chegue em você. Nós criamos barreiras. Bom, eu acho que essa é uma resposta que a gente vai ter que trabalhar muito para encontrar. Como resolver esse problema, né? E a questão analítica tem um lado que é inevitável. Mesmo numa pessoa que não é uma pessoa que está, digamos assim, tão especializada no conhecimento de música, é porque próprio da escuta é você, ao invés de perceber simplesmente algo que não tem forma, é você recortar, você separar ideias, você sentir que uma ideia é diferente da outra, que uma tem um afeto, que a outra tem outro. Então, um pouco de escuta analítica é inevitável. Mas eu entendo quando você faz a crítica, que tem uma espécie de overdose disso, e pior, tem um empobrecimento. Porque, por exemplo, quando eu recorto uma ideia, digo, isso é um elemento incisivo,
depois seguido de um silêncio que cria uma expectativa. Aí depois eu escuto um outro elemento. Esse é um elemento muito delicado e suave, então que tem um afeto diferente. Isso é uma coisa. Agora, quando eu falo assim, isso é parte A, isso é parte B, eu substituo a experiência emocional e sensorial por uma etiqueta que não diz muito, diz muito pouco. Ela só diz alguma coisa quando ela tem um lastro, que para mim significa, o A é aquela coisa, aquela sensação, aquele peso, etc. Então, o perigo da audição analítica é principalmente quando ela esvazia, ela perde o lastro, quando ela deixa de ser significativa e ela parece que traduzir simplesmente a experiência por uma série de letras, ou uma série de números, ou uma série de códigos, parece que resolve o problema. Quando não resolve, ela esconde o problema. Né? É como eu vejo. Mas eu acho que essa é a verdadeira questão aí, que como abrir a compreensão e principalmente que as pessoas que não têm a familiaridade com a música contemporânea consigam desfrutar dela. Eu acho que a primeira coisa é as pessoas precisam ter oportunidades, muitas oportunidades, de estar em contato com essa música. Porque eu digo para vocês, se tocarem uma sonata de Beethoven aqui, muitas pessoas não vão entender muito daquela sonata. No entanto, vão estar familiarizados com os tipos de acorde, com os tipos de melodia. Então, tem um tipo de conhecimento que se dá pelo contato. Você vai ouvindo e vai assimilando. Ele não é muito analítico, ele é mais um reconhecimento de sons, de possibilidades. A primeira coisa é isso, as pessoas têm que estar expostas a essa experiência. Aí depois vem mais outros passos. Né? Bom, deixa eu fazer um comentário, até pegar um pouco o seu gancho. E aí é um pouco para cada um dos alunos, eu acho, né? Isso que o Rogério falou, da gente estar mais familiarizado com alguma coisa. E isso é uma provocação para os alunos, hein? Falta também mais cultura musical. Porque mesmo numa escola de música, quando às vezes você toca uma sinfonia de Beethoven, as pessoas não estão habituadas a ouvir uma sinfonia de Beethoven e tem o mesmo estranhamento de um leigo. Então, ou seja, não apenas o leigo, né? A gente pensar no leigo aquele fora daqui da escola, que não teve uma formação musical como a nossa, ele não tem a cultura musical de ouvir tanta música, digamos, né? Vamos pegar um período, né? Peguei um período clássico, romântico, não tem a formação, o hábito de ouvir tanto aquilo, não tem aquela cultura musical, que ele estranha uma fuga de Bach, ele estranha uma sonata do Beethoven. O pior é ver isso dentro da sala, dentro da universidade de música, onde as pessoas também estranham porque elas não escutam música, elas não vão para casa, não sentam horas com discos, e hoje a gente tem essa coisa do disco, horas mesmo, né? Todos os dias com partitura e disco, e escutam aquilo várias vezes. E aí quando se falar de estilo, é algo que está dentro já, eles entendem aquilo. Então, isso para a gente entender já a música contemporânea. A música contemporânea tem um diálogo difícil, porque se essas outras já têm um diálogo difícil, quando você põe uma fuga de Bach, há um estranhamento, né? Quando você põe as variações Goldberg do Bach, há um estranhamento enorme. Se você vai caminhando, então, a grande fuga do Beethoven, quando você pega uma ópera do Wagner, que dura 2h30, 3h30, as pessoas não dão conta. Então, esperar que elas deem conta de uma música contemporânea que está falando já no idioma que é novo, se essas estão falando no idioma já tão corriqueiro e as pessoas não têm a cultura musical, não querem passar pelo processo do trabalho interior de cada um, aquela solidão que todos nós precisamos ter, que é fechar a porta do quarto, sentar e estudar. Estudar um instrumento, estudar e ler, e ouvir. Então, um dos problemas da música contemporânea é que há uma defasagem já muito grande. Quer dizer, o ouvinte de hoje, se o ouvinte de hoje desse conta da música de hoje, e vamos pensar a música de hoje, né? Vamos pensar, sei lá, Stravinsky, Bela Bartok, Villa-Lobos. Se o ouvinte de hoje desse conta de toda a música para chegar até o Bela Bartok, talvez ele estivesse mais preparado para ouvir a música de agora, né? A música contemporânea. Mas o ouvinte de hoje não dá conta do barroco, não dá conta da Renascença quando escuta a música da Renascença. Quer dizer, o ouvinte de hoje está com um buraco e ele precisa, sim, se educar, talvez, passar por uma cultura até chegar hoje.
Esse é um dos aspectos que eu vejo muito claro. Ouve-se muito pouca música, estuda-se muito pouco dentro da escola. E isso cria um abismo entre a música feita agora, né? Igual a gente ouviu o concerto de hoje, o concerto de ontem, e aquilo que as pessoas dão conta de ouvir. Eu acho que a gente pode aumentar a cultura musical. Cada um pode aumentar a sua própria cultura musical e dar conta cada vez mais de um repertório maior. Eu acho que existe a necessidade de um lastro. Existe, eu acho que precisa. Para tu dançar o contemporâneo, tu tem que dançar o clássico. Você tem que alcançar, até para alcançar o clássico, tem que dar conta do próprio clássico. Eu acho que, né? As pessoas não dão conta de cada coisa. E, peraí, só uma coisa que ainda falta, que é o seguinte, tem um outro aspecto. A gente não tem o filtro da história hoje. Então a gente escuta tudo do tempo, né? A gente escuta o bom e o ruim, né? As músicas boas e as músicas ruins. Eu estava pensando, o último ano de vida do Mozart, 1791, imaginem, hein? Quando a gente vai hoje numa loja de discos e fala, eu quero comprar disco clássico, de música clássica do século XVIII, você tem uma fileira enorme de discos do Mozart, uma fileira enorme de discos do Haydn, ou seja, a história já limou os ruins, né? Já limpou tudo e sobrou para a gente um cara bom. Mas se vocês pensarem em agosto de 1791, Mozart morreu em dezembro de 1791. Então, em agosto, tem a coroação do imperador da Boêmia, que é Praga, a capital, né? Onde hoje é a República Tcheca. O Mozart, assim como todo mundo da Europa, corre para lá porque eles querem tocar a música deles para ver se caem na graça do novo imperador da Boêmia e conseguem um cargo. Mozart, no último ano de vida, não tinha um cargo, né, de Kapellmeister, ele não era um mestre capela, ele não tinha um emprego na corte. Ele passava de necessidades, dificuldades, ele tinha que fazer um monte de concerto, dar trato essa bola para sobreviver. Então ele vai para lá, ele penhora a prataria da casa dele e vai com a grana lá, ele, o cunhado dele, e aí chega lá, ele junta gente para tocar e ele consegue pagar músicos, monta uma orquestra e toca um concerto. Em 2 semanas, eram 2 semanas de festividades, o Mozart deu conta de fazer um concerto com obras dele, com algumas sinfonias, alguns concertos para piano. Ele estreou uma ópera que é... antes da Flauta Mágica, qual que é a última ópera que ele estreou? La Clemenza di Tito. Ele estreia La Clemenza... Não, a Flauta Mágica ele estreia ainda quando ele volta para Viena. A Flauta Mágica ele estreia acho que em dezembro, novembro. Ele estreia La Clemenza di Tito em agosto em Praga. Ele tinha escrito depois, a Flauta Mágica já estava pronta. E então a La Clemenza di Tito é a última mesmo. Então tem assim umas 2, 3 restas de La Clemenza di Tito e o Haydn, que faz a mesma coisa, vai para a Boêmia, toca alguns... O Haydn consegue acho uns 2, 3 concertos onde ele toca uma sinfonia do Mozart. Então imaginem, em 2 semanas, com concertos ao mesmo tempo, de manhã, de tarde, de noite, na cidade inteirinha, você teve um concerto do Mozart, umas 2, 3 restas de La Clemenza di Tito e uma obra do Mozart dentro de um concerto do Haydn. E tinha o Haydn tocando 2, 3 concertos com obras dele. O que mais o povo ouviu daquele monte de compositor que a gente não sabe nem o nome hoje, quer dizer, um homem da época, de 1791, muito provavelmente o cara devia estar lá em Praga e não ter ouvido Mozart. O cara pode ter ouvido um monte de porcaria. E aí falar assim, nossa, a música do meu tempo é uma porcaria, não tem nada que presta, porque ele pode ter entrado na sala errada, né? Porque o Mozart não era famoso, nem o Haydn, ele entrou num concerto, que música horrível, enquanto tinha o Mozart sendo tocado num concerto no outro canto da cidade. Ou seja, o homem de 1791 não tinha o filtro da história, ele não ouvia Mozart nem Haydn, ele ouvia um monte de coisa. Então, a história foi apagando esses nomes e hoje a gente pega Mozart e Haydn, a gente pega o bom. Mas o que a gente vive hoje no século XX é a mesma coisa, a gente não tem o filtro da história, a gente ouve o bom e o ruim, e cabe a cada um aqui conseguir selecionar. Então, você entra num concerto de música contemporânea e fala, poxa, mas tem muita coisa ruim, às vezes você entrou num concerto errado, às vezes tem uma coisa boa, às vezes no outro concerto tem muita coisa maravilhosa. Então, falta uma paciência também com essa aproximação, que é uma música nova, que sempre foi assim ao longo de toda a história. A gente esquece, Beethoven foi rechaçado, Wagner foi rechaçado, Mozart, ou seja, todos eles foram, né?
Então, acho que falta um pouco de paciência também. Acho que foi muito longo. Está dizendo demais em música. E a história é o seguinte: com toda essa tecnologia disponível, a gente escuta mais, porém a gente acredita que a gente não escute melhor. E como você acabou de dizer, né, numa sala ao lado tinha Mozart e o cara escutou música ruim. Juízo de valor, abre aspas. Quando a gente está em sala de aula, a gente está aprendendo a fazer música e para ensinar a fazer música. Eu acredito que a gente precisa aprender também a ensinar a ouvir música. Esse é o grande barato da coisa. Porque aí eu fico falando, essa música é ruim, aquela música é esquisita. Foi o que a professora falou, assim, foi fantástico. Foi à frente, economizou 50% de besteira que eu ia falar, né? Não no sentido da besteira dela, porque eu ia falar besteira pra caramba. Então, eu digo o seguinte, dentro da academia, talvez a gente precisasse de uma matéria que ensinasse que a gente a ensinar a ouvir. E ensinasse a gente a ouvir também. Para a gente não ter esse juízo de valor de ruim, bom, belo, justo, escambau a 4, porque Mozart é bom pra caramba. Aí você vai ter que escutar de novo que, para eu escutar a música ser boa, eu tenho que entender a forma dela, destrinchar a música, fazer uma equação matemática para entender a música. E música sensorial. Eu entendo de um jeito, ele entende de outro. Para mim é bom, para mim é legal de ouvir. Mas e daí? E para o outro? Então, acho que a gente precisava de dentro da academia, ter uma matéria específica para a gente aprender, ensinar o outro a escutar. Acho que formação de ouvintes é tão importante quanto formação de fazedores de música. Na verdade, não se ensina a escutar música. Não se ensina a ser artista. Não se ensina a ser... A gente só pode dar as ferramentas. Então, o que se pode ensinar é um pouco isso. Ensina-se análise, ensina-se história, ensina-se estilos. Mas não se pode ensinar a escutar. Isso é interno, é paciência. Isso é paz, é sentar e ficar. Então, a escola não tem como ninguém te ensinar a escutar. E não é juízo de valores. Aquilo era uma forma meio rápida e breve de dizer, quando eu falo Mozart e Haydn, eu não estou dizendo que outros são ruins nesse sentido. O juízo de valores é interno. Você escuta aquilo que você gosta de outras coisas. E não é que você tem que escutar Mozart porque a universidade, a instituição diz que é. A instituição está dizendo uma coisa muito mais ampla. Você tem que escutar. Porque o hip hop, o sertanejo, eles vêm dentro da sua casa. Não precisa da gente pedir para você escutar. Você liga a televisão, aquela coisa entra. É a mídia, você. Mas a outra coisa não entra. E esse papel não dá para a universidade fazer, porque a universidade não pode estar na sua casa. E aí cria o risco de virar uma escuta analítica, aquilo que a Helena falou. Como escutar música? Olha, aqui escute o tema A, aqui escute o tema B, vira análise. O Rogério falou a respeito do vinil, da gravação com ferro. Eu, como tenho mais de 15 anos, eu comecei a gravar no estúdio ainda com gravador de rolo. E aí fui passando para o ADAT e hoje tudo no computador. Eu acho que a questão da educação musical e também a audição, ela está muito ligada também a essa questão do ritual. Antes se tinha um ritual de pôr um vinil, ou de ir num concerto, ouvir música. Hoje as pessoas baixam no computador e chega muito rápido e escuta muito pouco. O que mais me intrigou com relação a essa questão da escuta, e aí eu acho que valeria a pena a gente pensar nisso até para a educação e a escola. Eu comecei a repensar essa questão do ensino da música, porque eu tenho um trabalho com o Fernando Rodrigues, do Dudu de Violão. Nós contratamos uma produtora para a gente fazer um vídeo. E ela falou assim, não, o vídeo não pode ter mais de 2 minutos e 50 segundos. Eu falei, mas por quê? Porque ninguém vê um vídeo com poucas pessoas veem vídeo com mais de 2 minutos e 50 segundos. As pessoas clicam, em 30 segundos, ele já muda de vídeo no YouTube, se não interessou. Ela foi dando esses dados. E aí, assim, realmente, dos 3 clipes que nós fizemos, o menor foi o mais visto.
Então, isso é um caso a se pensar com relação ao ritual e ao tempo, que as pessoas hoje estão muito associadas assim. Ele não se permite a dedicar um tempo a ouvir música. E aí eu fico pensando, o conhecimento, o estudo da música não está diretamente ligado ao ouvir, porque eu lembro que o Magnani, lá no conservatório, ele falava que a gente aprendia mais ouvindo do que tocando. E hoje não se ouve, por causa dessa questão do tempo, né? O vinil, até para se colocar um vinil, né, para ouvir, você precisava de tempo. Hoje as pessoas... E eu fico vendo assim, você está dando aula na sala de aula, a pessoa fala assim, professor, indica um livro. Aí você fala, fala outro. Eu falo, mas eu já falei um livro. Outro dia eu estava falando livro de harmonia, eu falei a respeito do Schoenberg, mas fala outro. Fala outro. Aí ele chegou e falou assim, professor, eu baixei 2 gigas de livro de harmonia. Eu falei, pô, você podia estudar um só. Estuda um. O que adianta? Você baixou essa puxão de livro, não sabe montar um acorde maior, um acorde menor. Então, está muito essa coisa da escuta, tá muito assim, a questão do tempo, é tudo muito rápido. Então, me assustou essa coisa de 30 segundos. Aí ela me chamou a atenção, essa produtora, e falou assim, os clipes do Fantástico, na década de 70 e 80, passava-se o Fagner, a música inteira, ou seja lá qual for o compositor, a música inteira, o clipe do Fantástico. Hoje o clipe dura 30 segundos. Aí eu comecei a analisar realmente as músicas. Outro dia passou a Marisa Monte com um clipe dançando com um lutador lá de boxe, sei lá o quê. 30 segundos a música dela e já passou e já cortaram. E aí, como, no caso com relação à composição, como é que vai fazer? Vai se compor uma peça de 30 segundos? Ou né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que é um pouco essa solidão. Eu acho que as pessoas não dão conta da solidão, essa solidão criativa, né? É sentar sozinho, fechar a porta e agora é minha vez. Estudar língua. Sem essa solidão, né? Não tem como, se você não... Eu queria só fazer um comentário aqui, existe uma convivência com o mundo industrial que, como você mesmo diz, acelera a percepção das pessoas para que elas não percebam nada. É o que a gente chama de mundo de entretenimento, quer dizer, estar entre uma coisa e coisa nenhuma. Isso que é entretenimento. Entre o nada e o lugar ao outro. Assim, isso é o vício das pessoas. Elas precisam, elas estão vivendo assim, igual um cachorro do Pavlov, entendeu? Elas não conseguem suportar. Eu estava comparando. Eu estou fazendo cantiga de Santa Maria, eu estudei isso, né? Então, por exemplo, uma cantiga de Santa Maria do século XIII durava, por exemplo, 400 versos. Uma cantiga. Imagina assim, a percepção de um homem do século XIII que não tinha esse estímulo contínuo de velocidade que a gente tem. E como que essa pessoa absorvia tudo aquilo ali? Eu não sei como era, pode ser que existisse alguma dramatização, porque eram cantigas de milagre, possivelmente existia alguma coisa, mas era uma coisa escrita, as pessoas iam para a corte lá do Dom Afonso, sentavam lá e escutavam uma cantiga que durava 1 hora e pouco. Uma cantiga, cujo refrão e a estrofe era a mesma melodia, quer dizer... É uma mudança radical. Estou falando assim, comparando, não dá nem para comparar. Quer dizer. Então, nós convivemos com um problema que é quase ideológico mesmo. A gente não tem. A gente pega pessoas, quando vão ser educadas, com essa mesma velocidade. Elas estão acostumadas com isso. Uma outra coisa que eu vou falar, não vou só naquela época, aquelas experiências, sobretudo norte-americanas, por exemplo, a criança escuta música desde a barriga. Aí eles põem lá, um grupo vai escutar todo tipo de música. Aí põem uns meninos para escutar música contemporânea, Beethoven, Mozart, Bonde do Tigrão, sei lá, qualquer coisa. E põe uma vai escutar só a música tonal. Os que escutavam tudo continuam escutando tudo. Eles continuam observando outros fenômenos que não sejam só o tonalismo. Nós não, anúncio de sabonete, abertura do Fantástico, novela, tudo é tonal. Não adianta a gente querer superar uma coisa que nos condicionou, se não através de uma atitude deliberada. A gente tem que deliberadamente fazer o que ele falou. Eu vou ouvir hoje o Anel dos Nibelungos e o mundo que se exploda. Eu sento lá dentro, né, igual a gente fazia do Harry Crow, né, que tinha os discão do Penderek e tal. Tem que ser assim, senão, assim, ninguém vai gostar de música. Por que as pessoas gostam de uma música que seja mais próxima dela? Porque ela já tem aquela linguagem, no mínimo,
fomentada ali dentro da cabeça dela. Nós como educadores, temos que usar o do querer, quer dizer, conduzir. Não adianta a gente falar que a educação é uma coisa livre, que a pessoa sai na floresta e é morta por um tigre. Não, ela tem que ser conduzida àquilo. Não adianta, gente. Então, acho que eles estão querendo fazer uma coisa igual, e as pessoas estão com um vício, outro vício ideológico, eu acho que é o de consumo. Né? As pessoas entram aqui na escola como se estivesse comprando uma camisa. Né? Ah, por que você não fala de música não sei o quê? Não, porque aqui não é lugar para falar dessa música. Ou então vem com os discursos, por exemplo, gosto não se discute. Não, aprimora-se. Né? Ou então tudo é relativo. Não, não é tudo que é relativo. Relativo é uma coisa com outra. Se tudo for relativo, é tudo muito ditatorial. Né? Não é tudo que é relativo, não. Alguma coisa se relaciona com outra coisa. Isso. Não existe essa desculpa de que... o relativo é isso. Que Einstein nos discute. Né? Então, assim, essas moções ideológicas, elas são ultra resistentes. A gente tem que lutar contra isso mesmo. E a academia, principalmente. Eu digo assim, academia, assim, existe uma escola de música, né? O Rogério me falou uma coisa, que é o perigo, né, das nossas escolas de arte, né? É que a gente não é entendido todo mundo, não. O pessoal acha que a gente está aqui de laranja, né? Quer dizer, assim... Não, diga assim, que perspectiva científica tem a Alice tocar uma música do Camargo Guarnieri? Assim, aí eu falo assim, mas será que precisa de uma escola de música? Nós estamos correndo esse mesmo risco, consumista da ciência também. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa, assim, se você for pensar até em nível dos nossos empregos e da nossa faculdade. Outra coisa, a universidade não é só isso aqui, mas é isso aqui também. A universidade é um pensamento que vai nos ultrapassar. Esse é o nosso desejo. Um pensamento universal é aquele que, quando eu morrer, todo mundo vai continuar pensando vai continuar estudando música, vai continuar... Quer dizer, eu fui só um agente que passou por aqui. É mais do que eu, pessoalmente. E hoje nós vivemos uma época do eu. Quantas vezes você está na sala, o cara fica lá no telefoninho, ou então liga o laptop, você tem que interferir, fala, pô, você está vendo a minha aula aí? Está me filmando? Sabe, pô, o mundo é totalmente individual. Ele é feito para as pessoas ficarem confinadas nesse entretenimento, que acaba sendo a ideologia autóctone, né? Assim, uma ideologia assim, eu sou a coisa mais importante do universo. Isso é totalmente contrário a uma universidade. Né? Quer dizer, eu acho que a gente está no meio de um combate contra ideologias e contra a massificação do eu. Esse eu, como diz o Jung, né? Ele fala ele fala que é um indivíduo que se consumou, né? Mas indivíduo é diferente de individualismo. Ismo é uma ideologia. A gente vive num mundo muito individual. Mas esse individual não tem nada lá dentro, na minha opinião. Nós viramos o entretenimento de nós mesmos, sabe? Tudo ficou mais importante porque nós temos tecnologia até para ficar só conosco. Então, assim, o papel da universidade, da escuta, de tudo isso, tem que ser um pouquinho mais... como dizia a Virginia Woolf, né? Um teto todo seu, né? Que ela foi morar separada do marido, porque ela queria escrever, marido e outros amantes que ela tinha, mulheres, inclusive, mas ela falou assim, a gente, para poder ficar com a gente mesmo, para fazer alguma coisa poética de verdade, a gente tem que ter um teto todo nosso, um tempo todo nosso, sabe? Assim, tem que parar um pouquinho, frear esse mundo. Será que o mundo mudou muito, assim, os dias continuaram... imagina um copista, sentava lá de manhãzinha, né, ficava lá escrevendo. Aqui não tinha ninguém que falava com ele, acabou, agora você tem que fazer não sei o quê. Não, onde está essa paciência que a gente tem que ter com a gente mesmo para não cair nesse, volta a palavra, entretenimento de si mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso que a universidade devia ser o contrário. Nós somos aqui todos e estamos diante de uma cultura universal ou a se tornar universal, mesmo que ela tenha todas as diferenças, mesmo que hoje a gente possa ouvir música indiana, paquistanesa, como tem lá em Heidelberg, né? Você pode fazer um curso de música coreana, você pode fazer tudo, mas assim, tem que ter essa perspectiva que o mundo não acaba em você, você precisa aprender a cultura, sim, senão não existia universidade, senão não existia escola de música, senão a gente não falava de Beethoven e de Zezé de Camargo e Luciano. A gente tem que ter um pé no chão e olhar o mundo.
o que veio e o que deve vir. E a gente deve procurar colocar essa perspectiva em sala de aula, deve procurar vencer essas resistências, que às vezes, por exemplo, uma outra questão que eu acho interessante, eu estou falando jargões como esse, do tudo é relativo, tem um que me impressiona muito, é que as pessoas vêm, às vezes, e falam assim, você gosta de música, você tem o maior preconceito contra a música popular. Precisa ter preconceito contra a música popular, a gente escuta música popular o tempo todo. Eu gostava de ouvir, gosto de ouvir música popular, Led Zeppelin, Caetano Veloso, e ainda conheço Beethoven, ainda conheço Bach, ainda gosto de Brahms. Eu não tenho preconceito, não. Eu estudo todas essas músicas. Quem não tem preconceito é quem não ouve música erudita, ou que não estuda e que está numa universidade para fazer isso, na minha opinião. Né? Ou para fazer uma leitura da música universal. Para entender essa música universal, tem que entender que existe música de entretenimento, existe música que é feita pelo Guilherme de Nascimento, até rimou. Então, assim, a gente tem que ser educador, a gente tem que colocar as pessoas, pelo menos momentaneamente, num ducto, para que ela veja alguma coisa limitada àquela observação. Senão fica tudo solto demais. Quando eu estava iniciando os estudos, tem uma questão do valor, né, do cânone, que é difícil para uma pessoa compreender. Porque, por exemplo, eu vinha de uma experiência de música popular, né, tocava com os meus amigos, aí comecei a estudar na academia, né? No início era no conservatório, nem era universidade. Bom, você já tem seus valores, você já ama determinadas músicas, você já vive aqui, vibra com aquilo. Aí você chega lá e o professor, com toda experiência dele, vai te falar, nossa, isso aí não tem muito valor, não, vamos dizer assim. O que vale mesmo é isso aqui. Vamos supor, isso acontece, e nós todos fazemos isso de um modo ou de outro, às vezes mais conscientemente, às vezes mais distraidamente. Isso é difícil, porque, na verdade, algo da gente está sendo desvalorizado, porque se você se identifica com uma banda, etc. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, e isso é um negócio que eu faço meia-culpa quando eu digo disso, que é o seguinte, o valor, a gente tem que desistir um pouco desse valor oficial. A gente pode chegar nele depois, mas você tem que partir de uma experiência de envolvimento, de uma experiência de estar curtindo, você estar gostando, ou de tocar, de ouvir, ou participar, aí o valor brota. Porque esse valor oficial, ele vem de fora, entendeu? Às vezes ele até coincide com o nosso, às vezes não, às vezes ele está dizendo que a gente não tem valor. Então a gente tem que conquistar essa experiência. Isso é uma coisa que é difícil e eu acho que a gente que é professor e que sabe que Mozart é muito interessante, porque nós viajamos quando discuta um conceito de Mozart, a gente tem que aprender a seduzir um pouco o aluno, para que não dizer isso aqui é bom, não, para que ele, isso é bom, ele aprenda que isso é bom. Isso é um negócio difícil, não é fácil não, mas eu acho que é importante. Olha só, eu não estou querendo. Eu fiz uma defesa ideológica, não que eu na minha maneira, eu quero até crer que meus alunos que estão presentes, eu não sou uma pessoa que fala, você escuta isso e é ruim. Não, eu orientei, por exemplo, um trabalho de monografia, aliás, um sobre Jim Morrison, outro sobre Beatles, sobre o George Martin, tem um outro que foi sobre The Dark Side of the Moon. E eu falei, não, vamos ver, trabalho, assim, e foram bons trabalhos, modéstia à parte, são bons trabalhos. A universidade não é só o Mozart e o Beethoven, nós temos um cachimbo, né? O cachimbo já entortou nossa boca. A gente é igual um arquiteto que vai no interior e vê uma casinha, nossa, que casinha bonitinha, mas ele também consegue ver um edifício, daqueles edifícios lá do Catar, aqueles trem todo louco lá e tal. Nossa, mas que obra de arquitetura, A casinha comove ele também. Ele vê lá aqueles retratinhos na parede com luzinha vermelha e fala, nossa, olha que coisa, que estilo, né? A gente tem um olhar para todas essas coisas, mas eu acho que, na verdade, a gente compete com outros olhares que são tão duros em relação a isso. Né? Mas eu só queria fazer essa ressalva, mas assim, mantendo o que você disse plenamente, que é isso aí mesmo. Bom, só fazendo umas considerações aí, pegando um pedaço que cada um falou. Eu estava assistindo uma palestra aqui um dia, onde uma mulher falou que educação não é para todos, não é? Música também não. Então, muitos vêm para uma universidade esperando que a universidade supra uma falta de talento que ele não tem. E espera que a faculdade ensine a escutar uma coisa que não é escutável, não é? Pegando a parte da
da moeda, você falou das duas partes da moeda, aplica muito bem dentro da questão musical, que é o seguinte: se você pega a moeda, se a face da moeda está virada para você, o valor dela está embaixo. A música, a questão de se ouvir música, tem que ser feito dessa forma. Você escuta uma música, mas você saiba o principal valor seu que está aqui dentro da questão composição, quando você vai compor, ela tem que vir para fora. No meu caso, hoje, eu acho que o problema maior da música contemporânea está exatamente em se ouvir demais. Você ouve tudo, mas você não se ouve. Quando você vai compor algo, vai escrever algo, você está escrevendo tudo, menos você. O papel da universidade hoje é exatamente em ouvir menos e ensinar a ler mais. Por quê? Porque naquelas lacunas que a partitura vai te dar, você se acha, você se coloca. Você, hoje, de tanto ouvir, você não sabe mais o que está vindo de você para cá. Eu, particularmente, para gravar o meu disco, eu fiquei 3 anos, quase 3 anos, sem ouvir nada que dizia respeito ao meu instrumento. Exatamente para eu tentar me limpar. Eu só gastaria dinheiro gravando algo quando eu tivesse uma pseudo-certeza que o que eu estivesse tocando era eu, não era você ou não era você. Então, eu acho que a gente deveria parar de ouvir, mesmo, até você pegar uma identidade sua. Porque não tem nada mais chato no mundo, eu acredito, do que você pegar um disco do cara, pô, gravei um disco aqui, o cara achei, pô, mas igual fulano de tal. Pô. Entende? Então, eu acho que a questão dessa é essa. Por quê? Porque senão a gente vai voltar de novo no mesmo caso do DJ. Hoje, todos os compositores, não, né? Claro que eu estou falando da forma genérica, mas, né, vamos tirar aí uma parcela aí. Dá um desconto, né? Porque generalidade é sinal de burrice, né? Todo compositor hoje se comporta como um DJ. Ele está pegando partes de outro. O que é dele? Ele escuta tanto e tudo que ele não consegue saber o que é ele ali. Você escuta discos hoje, por exemplo, até passando o que você disse dentro para hoje, né, contemporâneo, que você tinha lá, o Mozart foi tocar lá e tinha N compositores. Eu participei disso agora em São Paulo, na Expo Music, onde eu toquei e era mais ou menos a mesma coisa, todo mundo tocando, e olhe para mim, por favor. Né? Então, lá você via de tudo, de técnicas ruins até técnicas sensacionais, mas sem sentimento, sem ele ali. Então, acho que o principal para a gente hoje é isso. Então, quando você, como professor, vira numa sala de aula e fala, escute isso, o nosso curso é datado, e já está tudo errado. Você já está ditando para um cara um caminho onde ele tem que ouvir coisas que não é da cultura dele. Temos que adquirir cultura mesmo, né? Mas que seja, para a gente, necessárias e que a gente vá usar dela. Você encher a sua cabeça com culturas que não é do seu convívio, você está pegando um computador, enchendo o HD dele, uma hora ele vai parar. Então, hoje, com tanta informação que a gente tem, e a tecnologia faz isso para a gente, você escuta o que você quer, a hora que você quer, isso é prejudicial, no meu caso, na minha forma de entender. Então, acaba que a gente se comporta como mais um. Olha, essa parte da sua música fulano de tal, você tem as suas influências mesmo, mas o que tem que prevalecer é a sua personalidade musical. Você tem a sua forma de falar. Por que na hora de tocar você tem que ser igual ao outro? Você tem a sua forma de vestir, por que na hora de tocar você tem que ser igual ao outro? Cara? Cadê você, cara? Entendeu? Tem que ter coragem de tocar o que você é verdadeiramente. Ou você vai tocar o que o outro é. Ou eu escutar a cópia, eu fui escutar o original. Então, a gente tem que ter coragem, quem é compositor, de tocar o que você verdadeiramente é, cara. Que doa, quem doer, cara. Imagina se todo mundo, quando começou a fazer a música, por isso que a gente sempre volta no século XIX, eles eram eles, cara.
Não é quem era melhor ou quem era pior, não é? É quem era original. E quem é original? Quem tem coragem de tocar o que sai de dentro, cara. Música não é de fora, não é de dentro. E hoje ninguém tem coragem, não, ué. Um lança uma música chamada Camaro Amarelo. Aí o outro lança Ferrari Vermelha, o outro Picape Azul. Bicho, cara, cadê aquela moçada que vai... Entendeu? A moçada fazia bossa nova, carioca, não é? Vem o clube da esquina aqui e faz uma fantástica forma de tocar uma música, mas com a linguagem dos caras, não é? A música agora é extremamente tonal. Você pega o Tom Jobim, tá sétima maior, beleza. Vem o Tony Horta e quebra o cacete. Ah, não, agora eu tenho que fazer igual ele. Pô, cara, vamos ter coragem aí, né, bicho? Pelo amor de Deus. Como é que é teu nome? Ivan Fonseca. Bom, eu queria agradecer, só um pouquinho, talvez a gente tenha que falar um pouquinho aqui ainda. Queria dizer que tu tocaste num assunto extremamente importante, que é um dos critérios de valor, é o critério de valor da criação artística. Porém, eu acho que não pode criar mal entendidos com a questão da formação musical do modo geral, que é o que nós estamos tratando aqui. O que você disse, eu assino embaixo e ficou nas entrelinhas do que nós falamos. O bom escritor, seja o idioma que for, vamos dizer em português o que for, ele só é bom escritor se ele dominar a gramática. Acho que agora eu já disse tudo. Se ele não dominar a gramática, se ele não for um bom leitor, ele não é um bom escritor. E se ele não é um bom escritor, também não é um bom orador. Porque se eu aprendi a falar, é porque eu tenho ouvido. Senão eu não aprendo a falar. Se eu tiver deficiência visual, não aprendo a falar. Eu acho que tu disseste, está muito bem, está dado o recado. Tu está ouvindo muitas músicas que estão se repetindo porque as pessoas estão indo lá, estudando e aprendendo a fazer tal coisas que virou clichê, que nós ouvimos na chamada música nova, como se ouvia na prática comum do século XVIII. Chamava-se prática comum. Common practice. Todo mundo escrevia naquele estilo. Aí sobrou o Mozart e o Haydn, porque Mozart, principalmente, tem uma genialidade. Ele não inventou nada, só que ele escreve um concerto para clarinete, no segundo movimento, que está lá no registro, e bota um gravão lá. Pô, no clarinete. Aquilo te dá uma coisa aqui. Isso é aí a explicação analítica. Por que dá essa sensação? A gente descobre. Então, não precisa descartar. Tu estás fragmentando também, não precisa ouvir nada. Eu sei que tu exageraste, porque nós estamos ouvindo muito e copiando muito. Nós estamos copiando muito. E o que o professor Guilherme disse? Nós não temos o filtro histórico. O filtro histórico vai dizer quem são os compositores que abriram um caminho, que fizeram suas citações, têm suas referências históricas, mas têm uma peculiaridade de expressão. Fecha contigo, não é o contrário. Peculiaridade de expressão é ouvir você mesmo. Quem tem o que dizer que sai daqui? É isso. Então, não vamos ouvir. Num processo de formação, precisa se ouvir. Num processo de treinamento de escrita, vou repetir, ninguém é bom escritor se não é bom leitor. Ninguém é bom músico se ninguém faz boa música se ele não tem repertório. Agora, como compositor, se isolar, tem muitos compositores que não querem saber de ouvir música mais de ninguém, e isso é atitude profissional para se isolar um pouco, para não receber essa influência. Ou, quando ouve o professor Kelroy dizia, estude tudo, estude isso aqui, contraponto, para aprender a contrariar. Está dito. Está dito. Eu acho que agora nós nos entendemos e eu agradeço muito por suas colocações. Vamos ouvir mais nós mesmos. Isso é brilhante. Eu acho que o Cunha falou isso muito bem. Da Cuidado, gramática não exclui. deixe de ter a boa formação. Não exclua a gramática. Não exclua isso, não exclua a gramática, não exclua... tudo bem que em algum momento você fala, nossa senhora, eu preciso parar um pouquinho, mas é um tempo.
né? Mas isso você não faz se não tiver tido. Você falou do Tom Jobim. Tom Jobim escutava muito isso, né? Tom Jobim foi estudar com o Kohlreuter, e aí o Kohlreuter ensinou para ele música erudita. Então, o Kohlreuter ensinou Schubert para ele, aquelas melodias do Schubert que Consciente e inconscientemente está lá na música. tá lá, você pega lá, você pega aquelas coisas que o Schubert fazia muito comuns, que era... Mas é diferente, né? Mas é diferente, mas é o Tom Jobim. Mas ele ouviu muito, mas ele estudou muito. Aquela coisa... É aquela coisa que sobe, pega lá embaixo, sobe. Pega lá. Aí ele faz... Rua, espada nua... Ele confessamente diz que, por exemplo, Opus 28, número 4. Do Chopin. Insensatez. Insensatez. Mas ele falou, ele disse assim, eu vou fazer uma insensatez é aquilo ali. Cultura musical que a pessoa tem, conhecimento de gramática. Tudo que ele tinha. Você pega recital de Donizetti, o Tom Jobim é aquela coisa numa nota só, você tira a impostação vocal erudita, melodia do Tom Jobim. É difícil saber onde está a verdade das coisas, né? Mas às vezes ela se mostra muito evidente para nós, mesmo que a gente não se atreva a dizer. É igual, por exemplo, eu ouvi Pena Branca e Chavantin, por exemplo. Tem uma verdade ali. Você pode, assim, tem uma verdade assim que ele pode errar o dedinho na hora de tocar um Mi menor, mas você fala assim, não, esse troço tem alguma coisa que me leva junto. É mais ou menos isso que eu estou falando, que eu acho que é a verdade de cada um. Isso é muito difícil de precisar. Porque, logicamente, todo mundo vai querer. Tem muita gente que quer se dar bem, um produtor fala, nossa, eu gostei da sua voz, tá parecendo com não sei quem, lança uma dupla sertaneja, ela dura 10 anos, ou pode durar só 2, ou continua fazendo show. Né? Assim, o mundo hoje é administrado por essa captação, né? Mas a verdade, às vezes, subjaz a isso. Como você falou do Clube da Esquina, esses caras antigamente eles tinham tempo, eu acho. Eles se dedicavam até ao ócio produtivo, aquele que você fica sem fazer nada depois de toft na cabeça. Eu lembro sempre daquela história, voltando à relatividade, né? Diz o Einstein, né? Não sei se isso é romance ou não, mas que ele ficou lá escrevendo naqueles quadros de universidade, que são em 3 paredes, ele escrevendo aquela teoria e tal, ele não conseguia chegar a conclusão nenhuma. Aí ele deu aquele negócio, você quer saber? Chega, eu vou... Aí foi para um lugar, deitou num celeiro, vê a fórmula na cabeça dele, tuft. Mas sabe por quê? É aquele negócio que eu falo de correr dentro d'água. Você fica correndo dentro d'água, você sai, sua perna anda sozinha, entendeu? Por quê? Mas é porque você teve o trabalho antes, você teve o trabalho de fazer as ligações. Depois vem, acho que... Às vezes, quantas vezes, né, em composição é assim também, né? Você fica lá achando que você vai criar uma coisa genial. Às vezes uma ideia ótima você joga fora, porque você não faz o negócio. A ideia te oprime até. Você fala assim, nossa, isso vai virar uma música ótima. Mas você não consegue transformar aquele material que você achava ótimo numa música ótima. E às vezes uma coisa boba que você começou assim, pum. Então assim, dando um exemplo do Einstein aí, às vezes a verdade vem, ou o que a gente pretende dela, vem depois de você ficar ali matutando, digerindo tudo, gastando tempo com nada. Bom, então eu queria agradecer aos membros dessa mesa redonda, dessa meia-lua redonda. A vocês, obrigado.